Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Verqueza, meu nome é Israel. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, beleza? Bom, vamos trazer aí a atualidade que saiu do nosso mercado financeiro no dia de hoje, sempre fazendo aquela reflexão e um bate-papo, beleza? Bom, vamos lá em tela aí falando do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil teve um lucro aí, né, de 3,8 bilhões no terceiro trimestre, mas em relação ao exercício anterior, né, o mesmo período de 2024, teve uma queda aí de 66% no caso. Meio que esperado, né? A gente já sabia, né, por conta do endividamento lá em relação ao agronegócio e tudo mais, a gente sabia que o resultado já ia vir ruim, mas veio assim, eu acredito que veio até um pouco pior, beleza? Inclusive no dia de hoje a ação estava caindo aí no pregão. Além disso, né, o Banco do Brasil também anunciou pagamento aí de juros de capital próprio, né, na casa de 410 milhões. O valor será 7 centavos por ação, né? O valor vai ser pago dia 11 de dezembro. A data com vai ser dia 1º de dezembro e a data ex vai ser no dia 2, beleza? Então, se você tiver o ativo até o dia 1º, você vai receber essa grana aí no seu bolso, beleza, pessoal? Uma notícia que saiu aí no mercado aí bastante esses dias aí, né? Foi em relação à Oi, né? A Oi decretou falência, né? E o Bradesco e o Itaú estão tentando entrar com recurso, na verdade entrou com recurso aí para tentar reverter essa falência, né? A Oi, né, é um caso à parte, né? Por que acontece, né? Se a gente vê uma comparação entre Vivo e TIM, né, entre as duas, né, Vivo e TIM, a gente percebe que ambas as empresas, né, eu acredito que a Vivo está até melhor, né, mas ambas as empresas, elas enxergaram o futuro e foram se modernizando e evoluindo todas essas etapas, né? Por exemplo, na linha fixa, né, quando era só telefone, depois foi para a internet, depois foi para a linha móvel, depois foi uma internet melhor, que foi a fibra e tudo mais, né? Com o tempo, né, isso vai modernizando, exigindo mais tecnologia, a empresa tem que se aprimorando. E a Oi, a gente percebe que ela ficou no tempo, né? Desde naquela época a gente ia lá no orelhão, botava uma ficha, ligava tudo mais, depois veio a linha fixa, né, nas nossas residências, que era caro pra caramba, mas depois ficou um preço assim, popular, a maioria das pessoas tinha a linha fixa, depois veio a internet, que no caso foi a discada. E depois foi uma grande revolução na época, né? Pelo menos assim, eu acredito que foi naquela época, foi a Oi Velox, né? A Oi Velox, eles mandavam um aparelhinho para sua residência, a gente conectava lá ao telefone e, pô, funcionava numa boa, a internet era boa pra caramba, né? Mas, né, a empresa também, eu acho que, na minha opinião, tá? Como consumidor, pecava em muitas coisas e acredito que essa questão de não ver o futuro é que pecou muito pra ela, né? Primeiro, em relação a linha fixa, né, o nosso telefone que tinha em casa. Primeiro que a tendência era isso acabar, apesar que algumas pessoas têm, mas a tendência era acabar porque estava surgindo os celulares, né? Então, cada vez mais a vida tá corrida, com internet, tudo interligando, fazia muito sentido a pessoa ter um telefone móvel, né? Então, um celular, e depois veio os planos de linha móvel e tudo mais. A tendência com o tempo era aquilo ali acabar e também, né, os chamados orelhões que a gente vê aí nos museus e até na rua também, né? Então, a empresa também acho que pecou muito nisso, né? Outra questão também, né, eu acredito que também pecou muito no serviço, né? A Oi, a fixa, a linha fixa, geralmente, né, era caro, né? Às vezes vinha conta ruim, né? Também a gente bugava, né? Porque pegava ali, né, na internet de escada, às vezes usava e gastava pra caraca. Mas quando tinha a Oi Velox também pecava pra caramba com o serviço. Apesar da internet ser boa, não era tão boa assim, principalmente na entrega do serviço, né? Por exemplo, é o caso assim, né? Antigamente a gente tinha muito problema em relação a não ter internet, né? Hoje em dia a gente pode reiniciar o modem ali, né? Manda o zap lá para empresa aí de internet, pô, rapidinho eles respondem ou solucionam o problema ali, né? Quase não tem problema, pô, até porque a internet hoje em dia é muito vezes melhor, né? E muitas vezes a gente ligava para lá, pô, olha só, estamos sem internet, eu tô aqui fazendo um trabalho da faculdade, preciso terminar. Pô, senhor, mas aqui eu tô vendo que vocês estão com internet, mas minha filha, eu tô falando que aqui não tá com internet. Aí explicava lá, assim, a luz aqui do modem não tá acesa, enfim. Pecou muito nessa questão também da qualidade, né? Então a empresa foi ficando para trás, a Vivity foi disparando na frente e perdeu o mercado, consequentemente, né, oferta e demanda, né, o valor das suas ações também foi afundando cada vez mais. Eu acredito, né, quem teve a chance de sair, acho que foi quando a Oi bateu R$2, né? Se eu não me engano foi ano passado que ela deu um sprint, né? Acho que estava cotada a 99 centavos, estava aí vagando nesse meio complicado ali, né? Então depois ela bateu R$2 ali, acho que R$2 a R$4. Então ali era o momento de sair, largar essa porra pra lá, vender logo e se livrar
dessa coisa ruim, porque infelizmente a empresa era muito ruim mesmo, beleza, pessoal? Então é um sinal de alerta, né? Primeiro aqui, pô, você tem que estudar um modelo de negócio da empresa, entender qual os planos do futuro, né? Principalmente. E tem que ter um certo cuidado, principalmente em relação ao dividend yield, né? Isso não quer dizer nada, a gente tem que ver os fundamentos da empresa, beleza, pessoal? Falando da Taesa, né? Hoje, no dia de hoje, bateu aí um valor interessante, né? Bateu seus R$ 44, né? Uma alta aí de quase 6%, se eu não me engano, nos vídeos anteriores, né? Eu vendi aí, não sei se foi a 37, a R$ 38, mais ou menos, né? E agora bateu seus 44, quase R$ 45, né? E aí, né, a Taesa também, né, anunciou, né, pagamento de dividendo e juros de capital próprio. Aí na Intela, né, a gente está vendo o valor da Unite, né, 94 centavos por ação, e a distribuição vai ser 323 milhões, né? Sendo que ali nesse cálculo, né, 144 são juros de capital próprio e os demais são dividendos, beleza, pessoal? Essa Datacom, né, a data de pagamento vai ser dia 28 de janeiro e a Datacom vai ser dia 14 de novembro, ou seja, eu vendi agora no início do mês, vou receber um trocadinho aí, beleza? Uma coisa interessante, né, em relação a essa notícia, né, que primeiro que surpreendeu essa distribuição de dividendo, né? E também o mercado não vê, né? Pelo menos que eu estava vendo na notícia, não vê como um otimismo, né? A Taesa, né? E aí vamos entender melhor sobre isso, né? Primeiro que a Taesa é conhecida principalmente pelo seu histórico de pagamento de dividendo, né? Uma boa pagador de dividendo, a gente já acompanha isso há muitos anos, sabe disso. Só que, em contrapartida, né, ela tem uma alavancagem muito alta, como a gente pode ver em tela aí na matéria, né? A ação tem sido negociada com base na expectativa de dividendo no curto prazo, ou seja, bom, se ela é bem conhecida como pagador de dividendos e a gente sabe disso, naturalmente a gente pode, assim, numa visão de pequeno investidor, tá? Pensar que nos próximos meses ou no próximo ano ela pode pagar dividendo até por conta do seu histórico, né? Mas só que dividendo passado não é dividendo futuro, não é isso? Então, meio que o investidor, né, como a matéria fala, ele meio que projeta para o futuro, né? Só que mais do que valor dos seus fluxos de caixa futuro, ou seja, eu estou projetando um pagamento de dividendo. Quer dizer, eu como investidor, estou pensando, cara, a Taesa é uma boa pagadora de dividendo. Eu estou olhando para o futuro, né, que imaginando que eu vou receber, só que eu tenho que pensar também, né, nos fluxos de caixa futuro. Ou seja, será que a empresa vai receber o dinheiro bastante para poder distribuir, né, esse dividendo? Essa é a reflexão, né? E a matéria diz também, embora essa estratégia tenha funcionado por bastante tempo, né, ou seja, essa visão, né, que é uma boa pagadora de dividendo que vai pagar alto, vemos a empresa se aproximando de um ponto de inflexão no médio prazo, né, como continuar distribuindo alto dividendo. Ou seja, a gente viu ali em tela, vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente viu em tela que ela vai distribuir 323 milhões, né, juntando dividendo mais juros de capital próprio, né, beleza. Só que ela tá com uns compromissos, né, que até a matéria fala de 2,2 bilhões de compromisso e cápsula futuro, ou seja, ela tá com uma dívida a pagar no futuro. Ou seja, se ela tá distribuindo bastante dividendo, né, qual o raciocínio que o mercado tá vendo? Caramba, a empresa tá distribuindo mais do que deveria, entre aspas. Por quê? O certo mesmo, e aqui como eu falei no início do vídeo, né? É um bate-papo, uma troca de ideia. O certo mesmo era o quê? A empresa segurar uma parte dessa distribuição e arcar com seus compromissos, ou seja, ou segura em caixa, né? E depois ela vai arcando os compromissos. Segura um pouco, fala pro mercado, ó, a gente vai dar uma segurada, vamos honrar nossos compromissos, vamos diminuir um pouco a nossa alavancagem e futuramente a gente vai voltar a, de repente, a patamares que a gente seguia anteriormente, né? De repente, essa é a visão, né? E é o que a notícia aí, né? As reflexões em relação à Taesa que vem falando. E aí fala, não, compromisso de CAPEX e reduzir a alavancagem para a faixa 3,0, né? Essa é a reflexão, ou seja, segurar um pouco essa distribuição de dividendo e arcar com esses compromissos, né? Então fica aqui uma reflexão, né? Será que a Taesa ela vai continuar sendo uma boa pagadora de dividendo, mesmo com essa alavancagem, com essa dívida a pagar? É algo que a gente tem que refletir, né? E isso que eu tô falando aqui é pensar para o futuro, né? Será que eu tô comprando Taesa, pau todo mês lá? Será que no futuro esse meu investimento vai retornar? É algo a se observar também. Por exemplo, se você estava investindo bem antes, seu preço médio, né, tá baixo ali, né? Então, como o ativo em tela que a gente vê teve uma boa valorização, você também tem uma valorização, né? Mas no futuro, será que esse vai ter um retorno? Não só em relação a manter ali a valorização, mas retorno em relação a lucro, pagamento de dividendo? É algo a se observar, beleza, pessoal? Falando de Bitcoin, a gente tem acompanhado nessa semana, eu faço questão de trazer aqui, né? Tem uma boa posição também lá, né? E se você investe em Bitcoin,
em criptomoeda, é bom ter uma atenção, porque as criptos, na verdade, estão caindo bastante, né? E aí eu trouxe até um pedacinho da notícia que eu peguei lá no CoinMarketplace, né? Que fala o seguinte, ó, o mercado de criptomoeda caiu 1,12 nas últimas 24 horas. É que eu esqueci de botar ali, nessa tela aí, o quanto, em 24 horas, quanto tá subindo, quanto tá descendo. Mas ali, serve aí como uma reflexão. Refletir uma fraqueza mensal, né, contínua, né, de 7,29 nos últimos 30 dias, né, que a gente acompanhado nesses últimos tempos, nessa semana, caiu bastante. Os dos principais fatores são liquidações de posições, né, longas, alavancadas, incertezas regulatórias e pressões específicas do Bitcoin, como vendas por mineradora, ou seja, fatores externos que a gente meio que não tem que fazer, né? E aí até eu botei esse número 1, são 4 pontos que estavam pontuando, cascata de liquidações, né? Mais de 400 bilhões, né? Milhões em posições longas foram liquidadas, ou seja, muita gente vendeu, cara. E aqui, ó, em tela, vamos voltar aqui rapidinho. E aí, ó, a gente tem um Bitcoin batendo aí seus 538 mil, né? O Ethereum na casa de 18 e temos o XRP na casa dos 12,55. Por que eu fiz questão de falar isso, né? A gente vai ter a estreia, né, amanhã, hoje é dia 12, no dia 13, vai ter a estreia do ETF da XRP, vai estrear lá na Nasdaq, né? E aí eu trouxe algumas reflexões lá do mercado, né? Qual poderá ser a demissão? Pô, tô cego essa porra. A dimensão da reação do mercado. E aí eu tava pesquisando, tava lendo algumas coisas lá, né? Na comunidade, né? E aí eu achei 2 trechos muito bacanas, né? 4 horas, né? Isso significa que na hora que eu tô gravando esse vídeo, né? Vai estar mais ou menos atualizado, tá? E diz ali, ó, dia histórico, né, para o primeiro ETF spot lá nos Estados Unidos, será lançado amanhã e poderá desbloquear uma onda de capital institucional. E aí eu vou descer mais um pouquinho só para a gente poder adiantar aqui, ó. A questão crucial é o seguinte, a nova demanda será forte o suficiente para absorver, né, a pressão de venda. A gente viu na tela anterior ali, né, que tá tendo uma pressão muito grande, muita gente liquidando suas posições, vendendo, até porque caiu bastante. A XRP, se eu não me engano, bateu seus 18, agora tá 12, né? E aí ele fala, ó, prepara-se para uma volatilidade externa extrema. Amanhã todas as tensões estão voltadas para a abertura do pregão, ou seja, na hora que começar a abrir lá o pregão lá, vai ter aquele boom, né? Provavelmente de alta, mas provavelmente vai ter a questão da queda. E também trouxe um trecho ali, né, que fala sobre a análise gráfica, né? Gráfica. Com a XRP se preparando para a sua estreia, né, como ETF, né, a Nasdaq amanhã, o mercado está pulverizado, né, ou seja, está assim, animado para ver o que vai acontecer. Esse marco pode impulsionar fluxos institucionais, né, como a gente falou anteriormente, adoção pelo público em geral, né, ou seja, colocando na carteira, né, comprando o ETF, né, e potencialmente alimentando uma alta e desencadeando um período de baixa, na verdade. Por que que acontece? Se a gente olhar o gráfico ali do camarada que ele colocou ali, tá numa... Se eu não me engano, aquele gráfico ali se diz uma bandeira de baixa, né? E ali ele projeta, né? Naquelas duas paralelas ali, né? Uma bandeira de alta, né? Então, se ele passar ali onde está aquele pontinho azul ali, na resistência, né? E se ele passar ali, aí vai buscar outros patamares mais altos, né? É isso que ele fala. Nas duas notícias fala, né? Se desbloquear aí uma tendência de baixa, né? Que a gente viu que ali no Bitcoin tá tendo muita liquidação, muita queda. Teve uma tentativa de alta, mas não conseguiu. De repente, se passar ali, né? Pode ser que volte a patamares, olha só, patamares anteriores, ou seja, voltar um fluxo aí de alta, né? Eu tava até lendo, não lembro aqui de cabeça onde que eu tava lendo, eu li muita coisa, mas eu tava lendo, né? Geralmente novembro é um mês muito bom para as criptomoedas, né? Sempre tem aquele boom de alta, né? E por enquanto a gente não viu, né? Hoje é dia 12, já são semanas e semanas em tendência de baixa, né? Eu não sei não, né? Mas eu tô achando que novembro também vai ser um mês assim, meio ruimzinho, né? Em relação às criptomoedas. Eu espero que não, né? Eu espero que nos próximos dias tenha aí uma tendência de alta, tenha em carteira, mas vamos observar aí o que vai acontecer nesse dia, principalmente amanhã, né? Amanhã vamos ver como vai ser essa reação do mercado em relação ao primeiro ETF. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, é um vídeo bem curto aqui, sem fazer uma reflexão, bate-papo. Eu acredito que é bem legal porque a gente consegue ter uma ideia assim bem informal, né, sobre o mercado, sem aquela história de edição e tudo mais, que é uma troca de ideia mesmo. E se você gostou, tem amigos que tá aí no mercado financeiro, pô, compartilha esse vídeo para ajudar um amigo aqui. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um forte abraço e ó, tchau!